Segundo Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é santa, perfeita, eterna, poderosa. Que o Senhor possa agora, Deus, permitir que nós a entendamos com clareza. Peço que o Senhor nos dê foco, atenção, propósito ao ouvir, e que o Senhor me conceda do Teu Espírito Santo para pregar esta noite com o poder do alto. Abençoe agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E hoje eu quero falar sobre um tema que nós tiramos aqui do versículo 1 que nós lemos. Quero falar sobre revelações e os seus resultados. Revelações e os seus resultados. Aqui em 2 Coríntios 12, nós estamos vendo Paulo, que está afirmando, defendendo, ele está confirmando a sua posição apostólica. Todo esse contexto no capítulo 12, ele começa lá no capítulo anterior, no capítulo 11 de 2 Coríntios, onde no versículo 5, ele diz, 2 Coríntios 11, 5, ele diz o seguinte: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, desde o capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo está tentando afirmar, estabelecer, talvez defender uma palavra muito forte, mas ele está basicamente propondo, explicando a sua posição apostólica, lembrando que ele foi o último dos apóstolos, como ele mesmo falou, como um apóstolo nascido fora de época. Mas ele está falando que ele não foi inferior em nada aos demais, inclusive ele usa as palavras, aos mais excelentes. Então, ele não está rebaixando os demais apóstolos, não é isso, mas está dizendo, eu não fui inferior a eles, ou seja, eu sou igual a eles. Eu sou um apóstolo como eles são apóstolos. E note como ele está dando, então, na sequência do seu argumento, no versículo 1 de 2 Coríntios 12, que nós lemos agora há pouco, seguindo esse raciocínio, seguindo essa defesa, ele fala: passarei as visões e revelações do Senhor. Por que ele usa esse termo passarei? Passarei quer dizer, agora eu vou começar a falar sobre outra coisa, eu passarei. Ele está adicionando a tudo aquilo que ele vinha falando no capítulo anterior, no capítulo 11. E se você ler, não vamos ler, mas se você olhar no capítulo 11, o capítulo anterior, e você observar que entre o versículo 23 e o versículo 33, enquanto ele está defendendo e afirmando a sua posição apostólica, ele cita e ele lista as façanhas e os sofrimentos que ele passou. Ele fala sobre açoites, prisões, perseguições, perigos de morte, perigos de apedrejamento, naufrágio, ladrões. Fala sobre perigo em viajar nos rios, nos mares, nos desertos, nas cidades. Ele fala sobre sofrer traição, ele fala sobre sofrer cansaço, fome, sede, frio. Tudo isso está lá no capítulo 11, entre os versículos 23 e 33, ele afirmando. Então, quando começa o capítulo 12, logo no começo, então ele começa então a citar outras coisas, tá? Mas note que Paulo está listando essas coisas que nós lemos, que eu citei agora, açoites, prisões, apedrejamento, etc. Ele lista isso como sendo as suas fraquezas. As fraquezas, aquilo que ele sofria, suas fraquezas. E por tais coisas, Paulo se gloriava. No versículo 5, que nós não lemos, de 2 Coríntios 12, diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas.
Então, no versículo 5 do capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo dando sequência àquilo que ele padeceu, que ele chama de fraquezas, ele fala, eu vou me gloriar nas fraquezas. Essa palavra gloriar significa alegrar, jubilar, regozijar. Paulo lista essas coisas todas e fala que ele se alegrava nisso. Ele se gloriava nessas coisas que ele chamava de fraqueza. Aí logo em seguida, então, no versículo 3 ao 4, que nós lemos, ele vai então listando outras coisas nas quais ele se alegrava, nas quais ele se gloriava, só que agora não eram mais fraquezas. Por isso que ele fala, passarei, ou seja, eu falei sobre minhas fraquezas, sobre os perigos e tudo mais, mas eu passarei, eu vou começar a falar, eu vou mudar de marcha, em outras coisas que me gloriava, revelações e visões, mas note que ele se gloriava na revelação e na visão, assim como nas fraquezas, tá? Mas enfim, ele fala então sobre visões e revelações do Senhor. A palavra visões é a palavra grega optásia. Essa palavra optásia, a raiz da palavra opt, é justamente onde nós temos oftalmologia, ótico ou ótica, que tem a ver com a visão, e é dito justamente visões, eram coisas que Deus o mostrou, coisas que ele viu. Essas visões não são necessariamente algo num sonho, aparições fantasmagóricas, não necessariamente, mas são coisas que Deus mostrou a ele, coisas que Deus revelou, daí que ele fala, visões e revelações. Essa palavra revelações, a palavra que Paulo usou no grego, é a palavra grega, e você vai achar isso interessante, apocalipsis. Ué, pastor, mas isso tem alguma coisa a ver com Apocalipse? Apocalipse é a mesma palavra. O último livro da Bíblia, que chama-se Apocalipse, é a mesma palavra. Tá? Tanto que na Bíblia inglesa, no King James, o que nós chamamos de Apocalipse, o último livro da Bíblia, em inglês é chamado de revelação, é o nome do livro. Por quê? Porque Apocalipse quer dizer revelação, ou descobrimento, desvendamento. Então aqui Paulo está dizendo que ele teve também visões e revelações, que Deus mostrou e descobriu coisas para ele. Ele mostrou o que, pastor? As doutrinas. Sabe, hoje nós podemos saber muita coisa de Deus através da sua palavra. Mas Paulo não tinha o Novo Testamento. Paulo estava vivendo o Novo Testamento. Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Então, não havia o Novo Testamento. Havia o Velho Testamento, mas mesmo no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, quem vai dar uma visão, o entendimento, quem vai revelar e descobrir e desvendar essas verdades para nós, sabe quem é? É Deus. O que eu estou dizendo é que nós podemos ter visões e revelações, não do jeito que muita gente tem hoje. Pastor, teve uma revelação e Deus me mostrou. Quando a pessoa começa a falar assim, corra, fuja, tá? Fé demais cheira mal, tá? Então, quando a pessoa começa a dizer que teve revelação, tudo bem. Primeira coisa, se alinha com a Bíblia, que Deus só vai revelar para mim e para você coisas da palavra dele. Deus não vai revelar alguma coisa que é contrária, oposta à palavra eterna, perfeita que ele deu. Então, se alguém começa a revelar coisa que não se alinha com a Bíblia, corta, esquece, ignora, deixa fora. Por isso que a Bíblia fala, provai tudo, testai os profetas. Não vai acreditar só porque alguém chega com um ar de espiritual, de ter uma Bíblia desse tamanho, dizendo que Deus me falou, vai cair na conversa dele. Vá checar na Bíblia, foram o que os bereanos fizeram lá em Atos, e Paulo os comentou e os elogiou, chamou eles de os nobres bereanos que checavam nas Escrituras se aquilo que a gente pregava era de fato o que estava na Bíblia, e estava. Então, o que eu quero dizer é que visões e revelação não é só para apóstolos. Visão e revelação não é só para pessoas na Bíblia, é para mim e para você. Deus pode mostrar, Deus pode revelar, Deus pode desvendar coisas da sua palavra, através do seu Espírito Santo, na palavra lida, na palavra pregada, mas você e eu, nós podemos ter visões e revelações, dentro da palavra de Deus. Isso é uma coisa especial. Paulo não está falando aqui sobre revelação fora extra-bíblica, não é isso que está falando, ele está falando sobre revelações bíblicas. Tanto que a gente lê o versículo 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios, essas revelações
eram tão especiais, agora para Paulo, especificamente para Paulo, que foi uma revelação extraordinária, uma revelação ímpar na Bíblia. No versículo 7, a revelação foi que ele começa a falar no versículo 12, que ele conhece um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado. Esse homem era ele. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Esse homem aqui era Paulo, que foi. Na sua modéstia, ele está dizendo, eu conheço um homem, eu não sei se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe. E ele foi arrebatado. Ele está falando na terceira pessoa, mas ele está falando sobre ele mesmo. Mas essa revelação foi uma revelação tão ímpar na Bíblia, que Deus permitiu algo ruim na vida dele, uma fraqueza na vida dele, para que aquilo o contesse e aquilo o mantivesse humilde. Olha o que fala o versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar. Essa revelação, ele mesmo fala, pela excelência das revelações. Então, nós podemos ter revelações e visões da palavra de Deus, o Espírito Santo pode vir ensinar, mostrar coisas que a gente outrora não sabia, mas ele estava tendo não apenas visão e revelação, ele estava tendo uma visão e revelação a nível excelente, excedente, acima e mais longe do que era o normal, em que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Pastor, por que o terceiro céu? Bom, o primeiro céu é a nossa atmosfera, onde nós temos as nuvens, voam os pássaros, voam os aviões, tá? Essa atmosfera, a gente olha para o céu, é o primeiro céu, esse céu aqui que a gente está vendo, a gente pega um avião, voa no primeiro céu, os pássaros voam no primeiro céu, esse céu aqui. O segundo céu seria o universo, seria fora da nossa atmosfera, fora do nosso planeta, tá? Aí entrando aí na estratosfera e a isonosfera e as várias esferas que tem, mas seria fora da Terra, o espaço. O terceiro céu é o céu, é o paraíso, a habitação de Deus. E ele foi levado ao terceiro céu, ele foi arrebatado ao terceiro céu, como ele está relatando aqui. Então isso não é uma revelação, uma visão normal, é uma visão, revelação, como ele mesmo fala, excelente. Ela excede, ela vai além, não é normal. E tão excelente, pela excelência dessas revelações, ele fala que Deus permitiu, Deus enviou um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Os estudiosos concordam todos que esse espinho na carne era um problema que ele tinha com a visão. Nós sabemos pelas várias cartas que Paulo escreveu que ele tinha um problema nos olhos. Não sabemos exatamente o que era, mas ele faz referência a um problema de visão que ele tinha. Então, a gente entende, tá? Há um consenso que esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que esbofetava Paulo, era uma doença do olho. Sabemos se era visão, se era algo que afetava, não sabemos, mas era algo que afetava. Mas note o seguinte, não era Deus que trouxe a doença. Deus permitiu um mensageiro de Satanás. Tá? Então Deus, ele permite. Satanás precisou de permissão. Nesse caso aqui, Deus enviou, Deus permitiu, Deus queria que isso acontecesse. Para quê? Paulo fala, para que ele não se exaltasse. Porque tem muita gente que tem um conhecimento maior, e ao invés de trazer humildade, aquilo traz orgulho, a pessoa começa a achar que sabe mais que todo mundo, é melhor do que os outros. E Paulo entendia, Paulo falou, olha, sabe uma coisa? Eu tive uma revelação tão excelente, uma coisa tão fora do comum, que eu poderia até me exaltar, eu poderia até começar a me achar. Afinal de contas, eu fui para o céu, eu vi o céu, eu estive no céu. Então ele diz aqui que para que ele não se exaltasse, Deus permitiu isso na vida dele. Paulo não gostava. Paulo listava isso como uma fraqueza. E no versículo seguinte, no versículo 8, de 2 Coríntios 12, diz assim, acerca do qual, o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Este espinho na carne fazia parte das fraquezas de Paulo, da qual ele se alegrava, se gloriava. Versículo seguinte, versículo 9, e disse, Deus respondendo a oração de Paulo, Paulo falou, Deus, eu estou com esse espinho aqui na carne, dá para tirar? E Deus respondeu,
a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, agora é Paulo falando, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então veja como Deus permitiu e enviou essa fraqueza, mas junto com a fraqueza, junto com o espinho na carne, Deus mandou o quê? A solução. Deus mandou o auxílio, no caso, a graça dele. Então, tanto o espinho na carne quanto a graça eram de quem? Eram de Deus. Então, nós podemos nos alegrar, nos gloriar, mesmo nas fraquezas, porque toda fraqueza é algo que Deus permite em nossas vidas, para alguma função, para alguma razão, por algum motivo. E nesse caso aqui, essa fraqueza era necessária, porque Paulo teve uma revelação excelente, ele foi levado, arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Ah, pastor, eu também queria. E quem queria ir para o terceiro céu aqui? Levanta a mão. Podemos organizar isso rapidinho, eu só não garanto o retorno, tá? Só não garanto o retorno. Mas tem um problema da gente ir para o terceiro céu. A Bema Lurida é rapidinho. Baixou a mão, quero mais não, pastor, quero mais não. Para ir para o terceiro céu, você precisa morrer. É sempre bom você ler as entrelinhas de um contrato, de uma oferta. Tá? Paulo foi para o terceiro céu? Foi. Só que Paulo pagou o preço. Paulo pagou o preço. Lá em 2 Coríntios 11, 25, eu li agora há pouco, quando ele lista as façanhas e os sofrimentos que ele teve. Lá no versículo 25, fala assim: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Entre aquelas coisas, entre as fraquezas de Paulo, uma delas foi um apedrejamento. Aqui fala que ele foi açoitado com varas, levou uma pisa 3 vezes, tá? com uma ripa aqui, ó, tá? Agora apedrejado foi só uma vez. Ele fala, uma vez foi apedrejado. Para quem não sabe, apedrejado não é alguém jogar uma pedra para você uma vez. Apedrejado é uma execução. Como falar, eu fui enforcado. Ninguém enforca alguém um pouquinho. Não, quando você fala, vamos enforcar o fulano, vai matar o fulano. Paulo foi apedrejado, Paulo foi executado, Paulo foi morto. Por isso que ele foi até o terceiro céu. Ele não pegou um elevador, ele não pegou uma carona numa carruagem de fogo. Ele morreu, gente. Paulo morreu. Então, não era hora de Paulo ir para o céu. Só que mataram Paulo. Pastor, quando é que mataram Paulo? Olha comigo lá em Atos capítulo 14, versículo 20. Perdão, 19. Atos 14, 19. Foi lá em Listra. Na cidade de Listra, durante uma das suas viagens missionárias, ele estava pregando em Listra, e algumas pessoas não gostaram muito do que ele estava pregando. Atos 14, versículo 19, conta esse evento lá em Listra. Diz assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia. Antioquia era onde ele tinha passado. Ele foi para Antioquia primeiro, pregou lá, deixou todo mundo com raiva dele, porque não gostaram do que ouviram. Aí ele deixou Antioquia, foi para Listra. Quando a pessoa de Antioquia souberam que ele estava em Listra, eles saíram de Antioquia, foram até Listra para pegar Paulo, e alcançaram. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Cuidando que estava morto é assim, eles foram verificar, eles asseguraram que ele de fato tinha morrido. Cuidando que estava morto, eles foram ter certeza que ele estava de fato morto. Tá? Então, não só apedrejaram, mas depois verificaram que de fato ele morreu. Aí versículo 20, mas rodeando-se os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha só a coragem. Olha só a coragem dele ao ressuscitar. O que foi que houve entre ele ser apedrejado e ele se levantar e voltar para dentro da cidade? Ele foi ao terceiro céu. Não foi que ele ouviu falar e leu num livro, não. Ele viu, ele foi.
Essa foi a excelência da revelação dele. Ele esteve no céu. E quando você tem uma revelação dessa magnitude, as coisas mudam. Imagine a cena. Paulo está lá pregando, chega o pessoal, pega ele, arrasta ele para fora da cidade, apedreja ele, deixa ele por morto. Aí os colegas, amigos vão lá, rodeiam ele, no mínimo pensando, bom, vamos enterrar Paulo, né? Aí simplesmente, Paulo se levanta, ele está lá, sangue escorrendo, morto. Ele se levanta e diz o quê? Vamos sair daqui. Não, eu vou voltar para a cidade. Paulo, tu tá louco, homem, acabaram de apedrejar você, arrastaram você para fora, tu vai fazer o quê? Eu vou voltar. Ele voltou para a cidade. Voltou para a cidade e no outro dia, quando ele bem quis, ele foi-se embora. Agora imagine o seguinte, aqueles homens que o apedrejaram estavam espantados. Estavam vendo um fantasma, eles pensavam. Mas peraí, a gente não acabou de matar você? O que você está fazendo aqui? Eu creio que muita gente acreditou no que Paulo estava falando e que muitos não temiam levantar um dedo, quanto mais falar uma palavra contra ele, porque afinal de contas ele acabara de ser apedrejado e lá estava ele em carne e osso dentro da cidade para todo mundo ver. Mas note a coragem, a audácia de Paulo após a revelação. Quando Deus nos revela e nos mostra através dessas visões e revelações, talvez não uma tão excelente, mas se você quiser, você pode pedir para Deus, Deus me mate, me leve para o céu e me traga de volta. Como eu disse, eu não garanto que Ele vai trazer de volta, tá? Mas Deus pode mostrar e revelar outras coisas, mas quando Deus mostra e revela, há um efeito, há uma repercussão notável e perceptível. Quando nós recebemos conhecimento, quando nós recebemos revelações e visões, quando nós conhecemos a palavra de Deus revelada, aberta, viva, dinâmica no nosso coração, existe uma mudança, existe um efeito. É impossível receber a palavra de Deus e ser a mesma pessoa que você era antes. Impossível. Porque a revelação de Deus, ela muda, transforma, nos dá certas coisas. Paulo foi arrebatado, para Pedro e João foi diferente. Pedro e João tiveram uma mudança lá em Atos 4, versículo 13. A revelação que eles tiveram também mudou. Atos 4, 13 fala assim: então eles, os fariseus, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Paulo foi levado ao terceiro céu. Quando voltou, ele voltou diferente, ele voltou corajoso, e mesmo após ser arrastado e apedrejado e morto, ele voltou para a cidade transformado. Pedro e João não foram arrebatados, mas o fato que passaram tempo com Jesus repercutiu, que as pessoas disseram, os fariseus e os doutores da lei disseram: vocês são indoutos, vocês são pessoas ignorantes, vocês não são como nós, doutores da lei, vocês não são autoridades, nós somos. Mas eles perceberam, eles ficaram maravilhados pelo conhecimento. Por quê? Porque eles tinham conhecimento, havia sido revelado para eles. Por quê? Porque eles estiveram com Jesus. Então você não precisa ir para o céu, você precisa estar com Jesus. Mas pastor, como é que eu posso estar com Jesus? Como é que você é arrebatado? Como é que eu vou estar com Jesus? Gente, nós podemos estar com Jesus, não precisamos ser arrebatados, não precisa ser tão extremado. Nós podemos estar com Jesus, nós podemos ter tempo com Ele através da palavra de Deus, lida, pregada. Podemos estar com Jesus no culto, porque Jesus falou que onde estivéssemos reunidos, lá Ele estaria em nosso meio. Então Jesus está assim aqui, estamos com Ele, a sua palavra está sendo pregada, está sendo lida, está sendo proclamada, o Espírito Santo está nos trazendo, nos guiando a verdade, Cristo está presente, nós estamos com Jesus.
É uma forma de termos visões e revelações, descobrimento, desvendamentos, aprendermos e Deus nos mostrar verdades transformadoras da sua palavra. Lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia pregada, estando num culto, servindo a Deus. Jesus falou que ide, pregai o evangelho para toda criatura, ide, fazei discípulos e eis que eu estarei convosco. Quer estar com Jesus? Vai evangelizar. Vá cumprir e obedecer a grande comissão. Ele falou, eu estarei convosco. Quando vocês vão, eu vou junto. Quando vocês estão no culto, eu estou junto. Quando você lê a Bíblia, eu estou junto, porque eu sou o verbo. Eu sou a palavra de Deus. Como estar com Jesus? Esteja na Bíblia, esteja no culto, esteja evangelizando, esteja servindo, esteja em oração. Coisa simples. Não, eu quero ser arrebatado. Tudo bem, eu posso providenciar. Vou pegar aqui umas marretas aí, vamos dar umas cacetadas em você. Aí você vai para o terceiro céu. Eu só não garanto a volta. Eu estou avisando para ninguém reclamar depois. Tá? Não aceitamos reclamação posterior. Gente, nós não precisamos ter sido uns dos apóstolos. Nós não precisamos ser arrebatados ao terceiro céu. Mas nós podemos e precisamos estar com Jesus. E quando nós estamos com Jesus, nós teremos revelações e os seus resultados. Eu quero hoje falar brevemente sobre 3 resultados de ter revelações de Deus. Olha no versículo 9 de 2 Coríntios 12. Nós lemos agora há pouco. Eu vou ler o versículo 9. Acompanhem comigo. Onde diz: E disse-me, a minha graça te basta. Aqui bem no meio do contexto da revelação e visão, aqui bem no meio das fraquezas, um dos resultados dessas revelações é que nós temos uma grande graça. Temos grande graça da parte de Deus. A palavra, a graça de Deus te basta. Isso quer dizer, a graça de Deus é suficiente. É o suficiente. A palavra suficiente no dicionário quer dizer o que satisfaz, o que basta, o que é bastante. Se você acha que a graça de Deus não é o bastante, se você não tem satisfação na graça de Deus, se você acha que precisa de mais do que a graça de Deus, algo está errado. Porque a Bíblia fala que a minha graça te basta. Muito crente que a graça de Deus não basta. Não é o suficiente. Eles precisam ir para o mundo, para a carne e para o diabo, para preencher o que está faltando na vida deles. Isso é uma mentira do diabo, porque a graça abundante e maravilhosa de Deus, ela é o suficiente, ela basta. Gente, Paulo foi morto, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu perigos, Paulo estava em naufrágio, todas aquelas fraquezas. Paulo foi enviado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E Deus falou, a minha graça lhe basta. Tudo isso, a minha graça pode lhe servir, é o suficiente para você atravessar isso, você vencer isso, você prosperar com isso, porque a minha graça é o suficiente. E quando o crente acha que a graça de Deus não é o suficiente, é quando ele começa a procurar o mundo, a carne e o diabo para se satisfazer nas fraquezas, para compensar, para conseguir vencer e galgar e continuar. Ele corre para o mundo, achando que vai encontrar força, vai encontrar solução, vai encontrar conforto no mundo, na carne, no diabo. E não vai. Porque a graça de Deus é o suficiente, a graça de Deus basta. Paulo precisava da graça de Deus pelas fraquezas que ele tinha, e nós precisamos da graça de Deus pelas fraquezas que nós temos. As dificuldades que nós temos. E as dificuldades de Paulo foram permitidas ou enviadas por Deus, e assim são as nossas fraquezas. Mas a graça de Deus nos basta. E como resultado desta graça,
Como resultado dessa revelação, dessa graça, nós lemos no versículo seguinte, no versículo 10, por isso o quê? Pela graça suficiente, devido à graça que basta, por isso sinto prazer nas fraquezas. Paulo sentia prazer, ele usou o termo se gloriava, aqui ele era mais explícito, ele fala, eu sinto prazer, eu gosto, eu curto as minhas fraquezas. Por quê? Porque a graça de Deus me permite subir além, acima das minhas fraquezas, dos meus problemas, dos meus desafios. A graça de Deus nos basta, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Paulo tinha necessidades, mas ele sentia prazer. Por quê? Porque a graça de Deus bastava. Gente, se a gente conseguir entender e receber e saber o que é a graça de Deus, nada nos segura, nada nos detém, nada nos enfraquece, nada nos abate, nada nos desencoraja. Por quê? Porque a minha graça lhe basta. E Paulo falou, sinto prazer. Injúrias, fica injúrias. As pessoas falavam mal dele, acusavam ele de ser isso e aquilo, de ser um herege, de ser... Ele falou, pode xingar, pode ofender, pode falar. Quanto mais você fala, mais alegre eu fico. Necessidades. Sabe, Paulo tinha conta para pagar. Necessidades materiais também tinha. Paulo precisava de um lugar para dormir de noite. Ele tinha necessidades como nós temos. Perseguições, angústias. Tudo isso que Paulo se alegrava, nós temos. Nós temos prazer, nós nos regozijamos, nós gloriamos nisso, ou ficamos lamuriando, reclamando, usando isso como desculpa para não fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, eu não vou para o culto hoje, sabe por quê? Porque eu estou com muito problema, estou angustiado. Aí que tem que vir. Ah, pastor, eu não vou porque eu estou com muita necessidade, é aí que tu precisa fazer. Ao invés de se alegrar, nós usamos nossas fraquezas como desculpa para não fazer o que Deus quer que a gente faça. Sabe o que é isso? É não achar que a graça de Deus é suficiente. E é suficiente. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz as coisas de meia tigela. Não só Paulo suportava as fraquezas, ele gostava das fraquezas. Ele gostava. Ele se alegrava nas fraquezas. Por esse motivo, nós não devemos nos privar, nos excluir da graça de Deus, porque essa grande graça é suficiente. Lá em Hebreus 12, no versículo 14, nós lemos assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Você notou que fala aqui, ninguém se prive da graça de Deus. A graça de Deus, está assim, A graça de Deus, Deus esbanja. É um tsunami de graça. O problema é que a gente pode se privar. Está chovendo graça, a gente abre o guarda-chuva. O que é isso? Estamos nos privando. Deus não deixou de mandar a graça dele, mas nós estamos nos privando da graça de Deus. E quando estamos nos privando da graça de Deus, é um resultado de não estar com Jesus, de não estar na Bíblia, não estar em oração, não estar o servindo, não estar no culto, não estar na Bíblia. Tudo isso é você estar se privando da graça de Deus, porque a graça de Deus vem de o quê? De estar com Cristo, de ter a visão e a revelação, nos traz graça suficiente. E quando nós não fazemos isso, impede a nossa santificação, como diz aqui, seguir a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa expressão,
sem a qual ninguém verá o Senhor, não está dizendo que quem não se santificar não vai para o céu, não é isso. Esse verá o Senhor está se referindo à comunhão. Sem santificação, nós não vamos ter comunhão, nós não vamos ver Jesus em nossa vida, não ele fisicamente, mas a mão dele, a mão de Deus. Não haverá visões e revelações. Por quê? Você está se privando da graça. Então não tem santificação, vai existir raiz de amargura. Você vai ter amargura na sua vida. Aí continua, perturbação, falta de paz. Quando você se priva da graça de Deus, quando você se priva de estar com Jesus, você não vai ter santificação, você não vai ter paz, vai ter perturbação, você vai ter amargura e o pior, pela qual muitos se contaminam. Você vai então passar a contaminar as pessoas ao seu redor, no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. Você vai começar a contaminar as pessoas. Aquela amargura, aquela falta de paz, aquela falta de santificação, aquilo vai começar a contaminar. Está tão preocupado com a Covid, né? Não, porque não pode ter que usar máscara, tem que ficar longe, tem que... Tá. Que tal essa contaminação aqui? É muito pior. Muito pior. Uma contaminação espiritual, porque pessoas estão se privando da graça de Deus, que vem de visões e revelações de Deus, que vem de estar com Jesus, nas várias formas que mencionamos agora há pouco. A graça de Deus é o suficiente, a graça de Deus é o bastante. Não se prive, não se exclua. Olha o versículo 9 mais uma vez. Nós temos grande graça, e quando temos revelações e visões de Deus, nós temos também perfeito poder. Grande graça e perfeito poder. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é Deus falando? O meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa. Aperfeiçoar vem de quê? De perfeito. Então temos acesso à grande graça de Deus e temos acesso ao perfeito poder de Deus. E quanto mais graça, mais poder. Porque quando nós estamos fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Graça e poder de Deus estão interligados. A graça e o poder de Deus andam mão em mão. Eles abrem a porta um para o outro e eles dão sequência um para o outro. Lá em Atos 4:33 fala assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Está vendo? Poder e graça. Poder e graça, gente, os dois estão interligados. Você se priva da graça de Deus, você se priva do poder de Deus. Os dois estão mão a mão. Efésios 3, versículo 7, do qual fui feito ministro, Paulo escreve, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Mais uma vez, graça e poder interligados. Você não pode ter poder de Deus sem a graça de Deus, você não vai ter a graça de Deus sem ter revelações e visões que vêm de estar com Jesus. Seja arrebatado ao terceiro céu, seja nas perseguições, seja convivendo com Ele, ou seja o servindo, orando, lendo, ouvindo a Bíblia. É uma sequência de eventos, e quando você se priva, aqui no começo, eu não leio a Bíblia, eu não vou para o culto, eu não escuto pregação, eu não sirvo Deus, tudo bem, você está se privando da graça de Deus, vai se privar do poder de Deus na sua vida. Não se prive. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso que Paulo sentia prazer. Ele falou, quanto mais fraqueza, mais poder. Se eu tenho bem muita fraqueza, bem muito problema, a graça de Deus vai superabundar. Eu vou sempre ter mais, porque a graça de Deus é infinita. Então podem perseguir, podem me injuriar, posso ter necessidade, pode ter perseguição, quanto mais melhor, porque quanto mais fraqueza eu tenho, então eu vou ter mais graça e eu vou ter mais poder. Então manda ver, mundo, diabo, carne, manda ver. Se nós enxergássemos
deste prisma, desta forma, nossas vidas seriam transformadas. Então, quando temos visões e revelações, nós temos a grande graça de Deus, nós temos o perfeito poder de Deus, e nós temos também paciência na perseverança. Paciência na perseverança, ainda em 2 Coríntios 12 e versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Note que Paulo fala aqui, de boa vontade, pois, me gloriarei. De boa vontade quer dizer com gosto, com alegria, com vontade, com prazer. Ele fala ainda mais, me gloriarei, como já expliquei, gloriar, quer dizer se alegrar, quer dizer se gabar, contar vantagem. Hoje em dia é o contrário, né? Quando alguém está com problema, geralmente vai para a televisão chorar. Dar um testemunho que eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Pois é, Paulo não fazia isso. Paulo se gloriava, ele deixava que Deus tratasse da fraqueza dele. Mas note aqui, essa alegria toda no meio da fraqueza, sabe o que era isso? Era paciência na perseverança. A perseverança é um resultado da paciência. Você não vai perseverar se você não tem paciência. Ou o termo bíblico é longanimidade, você tem um bom ânimo, está animado por um longo tempo, apesar das dificuldades. Ou seja, paciência. É você ter paciência para perseverar, para você continuar constante, firme, seguir adiante, não desistir, não voltar para trás. Paulo repete esse mesmo princípio de 2 Coríntios 12, lá em Romanos 5, versículo 3, onde nós lemos: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Outra coisa que se perde quando evitamos revelações e visões de Cristo é que nós ficamos sem esperança, e no meio do caminho, sem experiência, sem paciência, ficamos desesperançosos. Não tem uma luz no final do túnel. Tem o túnel, mas não tem a luz no final. Você não vê a saída do túnel. Você não vê esperança. Você não vê saída. Por quê? Falta de paciência, falta de perseverança. Paulo fala, quanto mais tribulação, isso vai gerar experiência, isso vai gerar paciência, isso vai gerar perseverança, e tudo isso junto vai gerar esperança. Esperança que o sol vai raiar, esperança que há uma luz no final do túnel, esperança que as coisas vão melhorar, esperança para você continuar. Esperança anima, desesperança é o oposto. Desesperança, você não vê saída. Na desesperança você desiste, na desesperança você foge, na desesperança não há motivo para prosseguir. Mas quando nós temos a graça de Deus, poder de Deus, a paciência de Deus, então todas essas coisas se encaixam. Fraquezas nos trazem provações. Lá em Tiago 1, versículo 3, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Paulo estava tendo sua fé provada nas fraquezas. E a prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita. Deixe a paciência trabalhar em sua vida. Deixe a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se você não tiver essa sequência, visões e revelações, graça, poder, paciência, você não vai ter esperança e você vai ficar incompleto, faltando coisas. Isso que é incompleto, está faltando coisas. Mas tudo começou aqui, ó. Aí muita gente pensa, eu só não vou ler a Bíblia hoje. Eu só não vou orar hoje. Eu só vou perder o culto hoje.
Um não é só hoje. Hoje vira amanhã, depois, uma semana, 2, 3. Mas é só... Tá. Entenda que daqui você vai se privar das visões e revelações, vai se privar da graça de Deus, vai se privar do poder de Deus, vai se privar da paciência e perseverança de Deus, vai se privar da esperança e você vai ficar incompleto. Mas tudo começou ali, ó. Numa decisão simples, aparentemente inofensiva, aparentemente, é só um culto, é só hoje. Amanhã eu leio. Semana que vem eu vou. Não, depois eu faço. Isso cria uma bola de neve. E esse é o motivo porque tantos crentes falham e capengam na vida cristã. É um passo para frente, 3 para trás, 2 para frente, 4 para trás, a dar uma coisa de 10 passos, aí volta a 3, e acabam sempre andando em círculos. Não tem um crescimento, sendo que é um crescimento assim, mas que é sempre piorando. Lembrando do princípio de que o segundo estado é pior do que o primeiro. É isso aqui. Isso é a causa. Isso é a causa. Colossenses 1:11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. O que Paulo tinha? Alegria. Ele tinha gozo, alegria. É o que fala aqui, o mesmo Paulo escreveu aos Colossenses. Você vai ter tudo isso com alegria. Vocês vão ter fraquezas com alegria, vão gloriar, regozijar. Por quê? Porque tinha a graça, o poder, a paciência que vinham das visões e revelações de Deus. Não fuja ou se prive das revelações de Deus. Eles vão nos dar graça, poder e paciência para superarmos e vencermos, para prosperarmos e crescermos, não apesar, mas devido a elas. Devido a elas. Nunca deixe de receber revelação, visão, conhecimento de Deus, que Deus dá para aqueles que andam com Jesus. E vamos orar.